A paz, meus amados. Tudo bem com você? Que a presença do Senhor invada o seu lar e que você tenha um dia esplêndido na sua presença. Em 2 Crônicas 20, 5 e 6, nós lemos que Josafá se prostrou no meio do povo e orou. Não é muito difícil nós encontrarmos um servo de Deus desencorajado, um homem ou uma mulher que acreditam que as dificuldades, aflições, os problemas que estão passando são maiores que a sua fé. As adversidades, os problemas, aquilo que atinge a nossa vida muitas vezes tem o poder de nos causar medo e, dependendo da intensidade, chegam até a nos paralisar. Mas acredite, meu irmão, minha irmã, tem momentos que nós nos sentimos como se nós estivéssemos num beco sem saída. São dificuldades que costumam ferir nossa autoestima, que provocam em nós medo, angústia, desânimo e muita dor. No entanto, nós precisamos aprender a agir com sabedoria para que nesses momentos difíceis eles não venham a nos paralisar. O verso que nos lemos aqui na palavra do Senhor nos fala de um rei que desistiu de viver paralisado e ele quis tomar uma posição em frente às ameaças que ele sofria. E esse capítulo nos fala que é um momento muito difícil vivido pelo rei Josafá. Mas é nesse momento que tem guerra, surgem afrontas. E o que ele fez? Pôs-se no meio do povo e orou. Meu amado irmão, minha irmã, acompanhe 2 Crônicas 20, 18, 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Aleluia! Que nos ensina isso, que em momento de aflição nós não podemos murmurar. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor, continuar adorando, como fez o rei Josafá. Esse rei, que foi o 4º rei de Judá e reinou durante 25 anos. Ele era filho de Asa e Azuba. Durante o seu reinado, houve um grande combate à idolatria, pois ele destruiu os altos, quebrou os estátuas e quebrou tanta coisa que havia que não agradava o Senhor. Ele conquistou Edom, ele fez reformas militares, políticas e religiosas. Durante o seu reinado também houve uma aliança que ele fez com o rei Acabe de Israel, na batalha contra os sírios, em que o rei Acabe foi morto, e também com Acasias, para que se construíssem barcos que fossem a Tarsis pegar ouro, mas repreendido foi pelo profeta Jeú. Cuidado com as alianças que você faz, que em momentos que você pode estar em paz, tudo pode estar indo e você recebe propostas indecentes, alianças que não agradam ao Senhor. E aí tudo aquilo que você conquistou pode ser ameaçado, do mesmo modo como o reinado dele foi ameaçado por Moabe e Amon, que formaram uma peleja contra Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, de além do mar e da Síria. E então foi o momento em que Josafá teve medo, mas ele lembrou-se do Senhor, certamente se arrependeu e foi buscar o Senhor, apregoou jejum em todo o Judá. Sim, é isso que nós temos que prestar muita atenção. De que maneira nós estamos vivendo o nosso ministério? E você já se viu cercado de inimigos? Teve medo? E qual é a sua atitude diante da adversidade? É parecida com a de Josafá? E quando tudo está em paz, quando tudo vai bem, você tem cuidado com as adversidades e também com as alianças que você tem feito?
com as pessoas que você tem andado? E esse reinado de Josafá havia sido estabelecido e reconhecido pelo povo. O próprio Senhor havia confirmado. E Josafá ensinou por todo Judá o livro da lei, os altares foram destruídos. Porém, quando ele fez essa aliança com Acabe, aquele rei de Israel, aí ele desagradou o Senhor. O Senhor ficou entristecido. E coisa que jamais eu e você podemos fazer é entristecer o nosso Senhor, o Deus Altíssimo, aquele que cuida de nós, aquele que vela por nós, aquele que tem verdadeiro amor dia a dia por nós. E depois dessa aliança, depois disso ter acontecido, os filhos de Moabe e de Amon foram pelejar contra Josafá, se dispuseram a lutar, a guerrear contra o povo. E aí, o que nós aprendemos com isso? Que quando nós nos encontramos numa situação difícil, como diz o Josafá, em que os inimigos nos cercam, e que de repente o medo cai sobre nós, verdadeiramente nos sentimos oprimidos, estressados diante de tal situação, você pergunta, Deus está te castigando? Por que isso está acontecendo? O que vai acontecer comigo, com a minha família? E é nesse momento que nós aprendemos demais com essa situação. Pelo que fez Josafá, ele pôde sim se tornar um referencial para nos ajudar a lidar com as dificuldades. Porque ele se arrependeu, ele se prostrou, ele convocou todo o povo a um jejum de adoração ao Senhor. Diante dessa atitude, Josafá se prostrou em terra. Ele chamou todos os moradores para que adorassem o Senhor, para que se prostrassem e em voz alta louvassem ao Senhor de tal maneira que todos escutassem, que rendessem graças ao Senhor. Então nós temos que aprender que ele não murmurou, ele não procurou culpados. Ele não imaginou um Deus que castiga por algo errado que fez no passado. E também ele não fugiu do seu problema, mas ele se prostrou em terra, ele adorou, ele entoou louvores ao Senhor Deus de Israel e lançou sobre ele toda a sua confiança e clamou a ele. E qual foi o resultado? Nós podemos ler em 2 Crônicas 20, 22. Tendo eles começado a louvar e dar louvores, pôs-se o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá foram desbaratados. Aleluia! Então não importa qual é a dificuldade que você esteja passando, qual foi o erro que você cometeu no passado, peça perdão ao Senhor. Prometa ao Senhor que não fará mais esse tipo de alianças, não terá mais esse tipo de companhias, que você estará reto diante do Senhor e use essa arma que é poderosa, que é render louvores a Deus. Igualmente como fez Josafá. Muitas fortalezas são destruídas por meio do louvor, da entrega verdadeira ao Deus de Israel. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, a aflição, a depressão, a doença, o medo que corrói você por dentro. Confie no Senhor e em todo tempo renda louvores e ação de graças ao verdadeiro Deus, aquele que está com você, no seu quarto, no trabalho, no momento de louvor, na ida para o seu trabalho, na reunião com seus amigos. Apresente-se diante de Deus como nunca antes. E na igreja, quando o louvor começar, quando a oração começar, quando a palavra começar, não se concentre em outra coisa a não ser naquilo que vem do Senhor. E apresente a Deus suas lutas. Apresente a Ele aquela situação pela qual você está passando. Clame pelo seu perdão e entregue-se a Ele de todo o seu coração. De um louvor, de uma adoração nunca vista antes.
Deixe Deus tocar você por dentro. Deus, vai acontecer algo maravilhoso entre você e Deus. E deixe acontecer naturalmente e concentre-se 100% somente em Deus. E eu declaro que na sua vida algo maravilhoso você vai começar a experimentar como nunca antes você tinha visto ou provado na presença de Deus. Que lição! Leia todo o capítulo na sua casa e deixe o Senhor falar mais forte ao seu coração.